Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa sessão, na nossa série de entrevistas, eu trago aqui com vocês o pessoal da Bayer. Tenho a Júlia, que ela é líder de melhoramento de soja, e tenho aqui com vocês a Esther, que ela é cientista do time de integração de traits. É uma honra estar aqui com vocês e a gente vai fazer algumas perguntas, uma conversa no estilo podcast para a gente se conhecer, trazer perguntas e agregar. Perfeito? Júlia, falando assim do geneticista, do melhorista, inclusive uma pergunta também para mim, porque eu tenho também dúvida. Quais mudanças que estão ocorrendo no perfil do melhorista, no geneticista, e qual conselho você daria para esse estudante? Ótima pergunta, Wesley. Obrigado pelo espaço de a gente estar aqui conversando com você hoje. Essa é uma pergunta muito boa. Eu sou melhorista de formação e me faço essa pergunta até hoje na minha carreira, olhando de onde eu estou e para onde eu quero ir. Ao longo dos últimos anos, o perfil do melhorista ele evoluiu muito rapidamente pelas demandas que a gente tem do mercado, né? Independentemente de setor público ou privado. A gente saiu de um perfil muito técnico, de profissionais que estavam muito atentos aos processos de melhoramento, parte estatística, muita parte de campo, para um universo onde a gente tem muitas informações disponíveis para o melhorista integrar isso da forma mais eficiente possível e conseguir o mesmo produto numa escala menor de tempo. Entendendo que hoje a gente conseguir um bom produto, que seria uma variedade, um híbrido, é mais desafiador, porque a gente tem mudanças climáticas, mudanças de ambientes, enfim, muitas coisas que antes eram mais estáticas e hoje elas são muito mais dinâmicas. Então, isso faz com que hoje o perfil de melhorista tenha que ter uma amplitude, um repertório técnico maior. Você tem que saber um pouco de ambiente, você tem que saber de estatística, você tem que saber de campo. E o principal, como é que você envolve tudo isso da forma mais eficientemente possível para dentro do processo, lembrando lá da equação do melhorista que o tempo continua sendo o nosso denominador. Então, quanto mais eficiente a gente for, melhor o nosso ganho genético, melhor a entrega final. E o que isso se envolve num conselho para quem está formando agora como você? Eu falei muito da parte técnica, mas outra parte fundamental, que é um ponto que a Evelyn e a Karina também mencionaram, são as soft skills, questão de comportamento. Cada vez menos a gente consegue fazer as coisas sozinhos. Então, o melhorista hoje em formação, ele tem que ser capaz de trabalhar em equipe, de conhecer outras áreas que estejam relacionadas ao melhoramento para ter uma visão mais holística, que permite com que ele consiga encaixar o que ele faz com as outras áreas e que isso torne um produto final mais adequado às necessidades de mercado e atento ao que está acontecendo do lado exterior. Então, na academia, a gente está muito focado na nossa tese, é um processo muito individualizado. Ao mesmo tempo, já é um excelente ambiente para a gente exercitar trabalho em equipe, liderança por influência, como é que você se comunica bem com outras pessoas. Então, hoje é um conjunto. Você tem que ser sólido tecnicamente, mas você também tem que treinar suas outras habilidades, as soft skills, para que isso não fique solto. E o que faz você entrar numa empresa hoje é a robustez técnica acoplada a um bom comportamento. E o que faz você ter um bom desempenho lá dentro também são as duas coisas. Então, não existe um peso maior para o soft skill ou técnico. Então, hoje, o melhorista ele tem que estar muito atento a esses dois lados. Perfeito. Obrigado. E acho que a participação de um grupo como o GVENC é um bom exemplo já de um momento que vocês podem aprender o hard skills e os soft skills. Com certeza. Importante, né? Ainda mais com o mercado hoje em dia que tem diversas cabeças pensantes, então aqueles que se destacam, aqueles que conseguem desenvolver tanto hard skill, lógico, mas o soft skill para poder integrar. Né? Exatamente. As empresas como a Bayer procuram. Né? Como, Esther, você acredita, você observou, ou observa ainda, que foram os principais desafios que você enfrentou ao longo da carreira? Porque pra gente, às vezes, que está começando agora, é extremamente importante a gente já pensar que a gente vai encontrar desafios, né? Então, se a gente souber lidar com esses desafios e aprender com pessoas que já estão nesse caminho, eu acho que tem a de agregar. Como que você falaria, assim, pra gente contra os desafios e quais as principais dificuldades que você observa de um recém-contratado? Conversar com a gente. Claro. Não esqueço o sentimento que eu tive na primeira semana que eu cheguei. Então, eu sempre trabalhei com resistência a doenças no milho. E eu cheguei para trabalhar com milho
e eu tinha que avaliar todas as doenças do milho no campo. E eu olhei e falei, como que eu vou conseguir fazer isso? Imagina, eu só trabalho com uma, não sei as outras. Então, assim, né, a minha primeira safra foi, eu consigo plantar, eu consigo conduzir, eu consigo avaliar tudo isso, imagina, não vou dar conta. E acho que entra muito um pouco com o que a Júlia falou, hoje a gente não, né, a gente não trabalha sozinho. Sim. É claro que a gente tem, né, uma equipe excelente ali de pesquisadores e operadores e líderes, mas para mim foi um grande choque. Eu saí de uma doença para 5, 10, para sair para uma outra cultura. Então, depois consegui fazer o primeiro ano no milho, agora vamos adicionar a soja. Então, eu acho que é a escala, a gente não está preparado para a escala. Né? A gente não está preparado para o número de campos, o número de data points, o número de ferramentas que a gente tem disponível dentro da empresa. Então, assim, é um parque de diversões. Você chega e você fala, uau, que legal, tanto de coisa que tem, né? Que a gente, assim, sonha quando está na faculdade, que a gente fica pensando que deveria fazer. E tem muita ferramenta legal numa empresa. Então, assim, sair desse, né, um ponto, talvez uma tese, você está focado só numa coisa, numa doença, num gene, né, numa proteína, e você começar a abrir ali os olhos. E talvez também, interessante é quantas pessoas, talvez de formação diferente, que estão ali dentro do melhoramento. Quantas pessoas do melhoramento que estão em times diferentes. Você começa a abrir um pouco mais, né, as perspectivas. Coisas, times que eu nunca imaginaria que uma pessoa com um background em melhoramento e genética poderiam ir, estão. Então, talvez a gente tenha uma pessoa cientista no time de RH, uma pessoa talvez que, né, é formada em jornalismo no time de melhoramento. Então, assim, eu acho também que a gente tem isso que eu acho que é um ponto muito positivo para trazer novas perspectivas, né, trazer inovação, criatividade. E a gente está aí, talvez, com várias coisas que são novas, inovadoras, porque a gente trouxe pessoas de áreas diferentes. Então, eu acho que o volume de coisas, sair um pouco daquela, né, um ponto que a gente tinha para vários. E acho que a Júlia falou um pouco, a gente, né, talvez fica focado, assim, num projeto específico, mas no próprio projeto a gente consegue aprender um pouco mais. Talvez você está num projeto de, né, melhoramento para resistência a doenças. Talvez você consiga fazer uma parte de campo, fazer uma parte molecular, aprender um pouco de bioinformática. Será que eu consigo aprender um pouco de modelo aqui? Para que você consiga, com aquele projeto, apesar dele, né, ser focado, você consiga ter uma série de skills ali que você aprenda durante o tempo aqui na faculdade. Perfeito. Então... também tem outra pergunta. Essa, novamente, são perguntas que a gente faz, mas que a gente, como aluno, a gente também tem para a gente se preparar. Na sua opinião, o mercado de trabalho, ele tem mais espaço? Uma pergunta bem importante essa, porque eu estava pensando ontem já nisso. O perfil dos profissionais, algo mais generalista ou mais especialista, você acha? Para quem acho que assistiu a entrevista anterior, a Karina falou de um programa que a gente tem de mentoria, sim, né? Que você até mentiu do programa. Eu acho que a gente tem sim o espaço para a pessoa especialista, claro, que são as pessoas que trazem assim, né, inovação talvez em assuntos específicos, mas eu acho que o generalista consegue talvez fazer essas conexões entre esses assuntos, de diferentes times, de diferentes áreas, fora aqui do Brasil ou aqui dentro, e conectar e trazer isso tudo num conjunto para que a gente tenha um produto final que seja benéfico aí para o nosso produtor. Então eu acho que tentar unir as duas skills é o melhor. O que você acha, Júlia? Acho exatamente isso. É uma integração. Hoje a gente ser especialista ou generalista do ponto de vista extremo, em algum momento vai faltar alguma coisa. Então, para alguns assuntos, a gente tem que atuar como especialista, para outros, a gente tem que ter um olhar mais holístico, generalista. É o balanço como a Esther trouxe. E querendo ou não, a gente lida com o objeto nosso, é algo biológico, né? Então, você tem que ser o mais especialista, mas também o mais generalista possível. Né? Às vezes um número ele pode ser uma coisa específica, mas no todo ele representa algo muito grande. Exatamente. Júlia, com relação ao nosso IMPB, nono International Meeting on Plant Breeding, o nosso nono evento, que a gente traz essa integração de ômicas, né? Essa Big Data, essa genética colaborativa de diversos temas. Como que vocês estão na Bayer integrando essas únicas? Se puder contar pra gente, que é bem bacana. Sim.
nós temos times cuidando de cada uma dessas ômicas dentro da organização. E como na Bayer nós somos uma empresa global, são times que não necessariamente estão na localidade para a região onde aquilo vai ser aplicado. E por isso a beleza de ter a diversidade que a Esther comentou, porque são pessoas de diferentes backgrounds, trabalhando em diferentes partes do mundo, mas para uma solução aplicada às necessidades locais. Então vamos olhar para o Brasil, quando a gente pensa nas culturas que a gente trabalha, soja, por exemplo, que eu estou mais ligada. Temos times nos Estados Unidos cuidando de traits, edição gênica, transgenia, doenças, times no Brasil, times na Europa, tudo isso de forma ligada para que a gente traga para cá, faça os testes a campo aqui no Brasil e consiga entender se o material faz sentido aquele material do ponto de vista de performance aqui ou não. Então a empresa ela tem um olhar muito focado para pesquisa e inovação, parte de discovery que a gente chama, e depois que é a parte principal, que é a aplicação disso na prática num programa de melhoramento. Incorporação, né? E a beleza de um evento como esse que vocês trazem é um tema super atual, apesar de ter algumas ômicas que já estão sendo exploradas já faz alguns anos ou décadas, mas é sempre atual, sempre tem novas coisas sendo feitas, novos horizontes sendo abertos. Agora com a inteligência artificial, por exemplo, a gente foi para um outro nível, né, de detalhamento estatístico, de imagens e uso desses dados. Tem até um movimento que fala que não é mais o Big Data, é o Small Data, porque é tanta informação, o que você faz com tudo isso? Então seria melhor a gente ser mais eficaz nas informações e trabalhá-las da melhor forma possível. Mas não só o tema que vocês trazem aqui do ponto de vista técnico, mas as pessoas que vocês trazem para falar disso. E isso conecta com a pergunta que você fez para a Esther, sobre os desafios que a gente tem no início de carreira ou ao longo da carreira. Estar num evento como esse, com diferentes profissionais, vindo do setor público, setor privado, pessoas do Brasil, pessoas de fora, trazem essa visão rica de entender como que essa pessoa chegou ali, qual foi o caminho que ela traçou. Então, assim, não é só a parte técnica, mas todo o networking que vocês proporcionam para os alunos, para quem está começando agora, que é muito válido para aproveitar da melhor forma possível. A minha orientadora, por exemplo, do intercâmbio que eu fiz, meu doutorado, eu conheci numa das primeiras edições desse evento. E tenho certeza que outras fontes foram criadas para outros alunos também. Então, não é só a integração técnica disso que eu vejo com o setor, mas são as conexões, o espaço de conexões que vocês criam para os alunos estarem próximos dessas pessoas e verem que esses profissionais todos têm dificuldades, né, estar no meio do caminho. Com certeza. A gente olha uma pessoa no palco ali falando, fala, nossa, com certeza essa pessoa passou por desafios e é super normal. Muitos conectados com o que a Esther falou de início de carreira. E uma coisa também que é válido falar, o mundo do melhoramento da genética, ele é muito pequeno. Todo mundo se conecta, se conhece. Então, assim, o trabalho que a gente começa na pós, a pós já é a carreira. E aqui a gente já tem que ter um comportamento profissional muito grande com os nossos colegas, de trabalho em equipe, de aproveitar as oportunidades, trabalhar comunicação científica, que foi um ponto que a Esther e a Karina trouxeram, que é algo fundamental, e ter pessoas que estejam lá para você nos momentos de dificuldade, porque eles vão vir, faz parte, mas a gente tem que ter pessoas ao nosso lado falando por nós nos momentos. Resiliência. Perfeito. Excelente. Obrigado, viu? Agradeço imensamente a Bayer. Agradeço você, Júlia, agradeço você, Esther. É uma oportunidade imensa estar aqui conversando com vocês. É gratificante demais e é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigado, viu? Obrigada a vocês e e o grupo.